Muito boa tarde, caros espectadores da Ângelos TV. Bem-vindos à nossa rúbrica semanal Olhar o Mundo Missionário. Esta rúbrica que chega até si com este olhar sobre o mundo e sobre várias perspectivas que o queremos olhar sempre nesta dimensão universal da Igreja Missionária. Hoje vamos ter presente aqui conosco uma irmã religiosa das missionárias do Espírito Santo, a irmã Glória Lopes, que vai estar connosco. Ela é a superior provincial das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, já percorreu e já teve várias experiências missionárias e hoje vem trazer-nos aqui a sua alegria de consagrada a Deus e à Igreja. Irmã Glória, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda à nossa entrevista nesta rúbrica Olhar o Mundo Missionário. Obrigada, muito boa tarde a todos aqueles que nos vão escutar ao longo destes momentos. E vamos começar então pela sua vocação. Esta menina que nasceu na zona de Paredes, no norte de Portugal, e que desde o início, e se calhar desde tenra idade, quis ser missionária. Como é que foi esse desejo em casa, na família, com os amigos, com a comunidade paroquial, de querer ser irmã religiosa missionária? Tudo acontece na vida não por acaso, mas que eu creio que é por um puro dom de Deus. Eu nasci numa família, eu nasci de uma família cristã, eu sou a primeira filha de 6, e desde a eterna idade, 6 anos, eu tinha apenas 6 anos, quando disse abertamente aos meus pais, eu quero ser freira. Porquê? Porque as freiras andam sempre felizes. Então, os meus pais acolheram isto assim com muita alegria. A mãe não, e o pai muito, isto vai passar, e esta ideia vai crescendo em mim, como uma criança normal. Eu fui educada cristamente, aquilo que os meus pais me podiam dar, deram-me, e também apoiada muito pelo meu avô paterno. O meu pai ficou sem mãe aos 7 anos de idade, então eu tive sempre aquele encosto, o avô paterno, que nos ia explicando e ensinando muitas coisas. Na catequese, quando eu cheguei à idade de ir para a catequese, o pároco da paróquia também velhinho, o Sr. Padre Amadeu Soares da Silva, um bom homem, que cedo me fascinou e me projetou para Jesus, aquele Jesus que estava escondido no sacrário daquela igreja paroquial de São Cristóvão, em Loredo, que eu muito admiro e muito amo. E esta ideia vai crescendo, não me perguntem porquê, eu era uma criança feliz, saudável, tinha aquilo que os meus pais me podiam dar, trabalhava no campo, as minhas irmãs e os meus irmãos começamos todos a crescer e a um dado momento esta ideia cresce. E na escola primária também, eu disse um dia à professora, eu quando for grande quero ser missionária e quero ser também professor ou enfermeira. Depois, com 14 anos, eu fiz o crisma, fiz a profissão de fé, melhor dito, depois, mais tarde, preparei-me para o crisma e a partir daí eu disse, não, agora chegou o momento de eu agir. Só que começou aqui uma situação muito dolorosa. Sabem que os meus pais, sobretudo o meu pai, não aceitou a ideia de eu querer ser consagrada. E eu me recordo que eu fui catequista, fui zeladora na comunidade paroquial, que sempre trabalhei na paróquia, com outras pessoas, e fiz isso um bocadinho às escondidas, porque o pai não estava muito pelos ajustes. Projetou-se muito a mim de me dar um negócio, de me dar, uma vida que ele gostaria que eu tivesse ao lado deles, não é? E eu fui tentando, doseando a situação. Até que um dia, me recordo muito bem, comecei a fazer as leituras na igreja, ele não queria, mas me escutou e dizia, afinal a minha filha lê muito bem, mas isto vai crescendo dentro de mim, sempre esta vontade me dá toda a Jesus. E precisamente com 17 anos eu disse, agora chegou o momento de eu agir, eu quero ser missionária em África como Daniel Comboni. Porque eu encontrei os missionários combonianos, as revistas deles, e o meu pai não gostou nada da brincadeira. O meu pai neste momento já se encontra no céu há uns anos, e eu me recordo naquele dia, ele sofreu muito, dizendo-me que me queria levar ao cemitério, fazer-me um funeral, mas freira nunca na vida, não é? Mas como Deus tem sempre um plano de amor, de fidelidade sobre cada um de nós, este Deus nunca me abandonou. E eu desde a eterna idade
sempre frequentei a catequese, depois a Eucaristia quase diária. Era uma criança um bocadinho diferente neste aspecto, não é? Então isto me foi dando uma força, acompanhada pelo parco. Depois, mais tarde, com os meus 18 anos, encontrei o missionário comboniano e, portanto, comecei a falar mais afingadamente. Aí começou um bocadinho o meu mistério pascal, para eu realizar esta minha vocação de missionária. Até que um dia, um missionário espiritano, o Padre Moreira Dias, que já está no céu, me fala das irmãs missionárias do Espírito Santo. E eu disse, pode ser, mas eu quero ser comboniana. Pronto. E vim depois, encontrei a irmã Ana Cândida, conheci as nossas irmãs, comecei a contactar e entre os 18 anos aos 23 anos, foram 5 anos de uma luta muito grande, mas chegou um momento em que eu arrisquei. Então, depois de uma caminhada, de alguns retiros que fizemos em Braga, na nossa casa, então, com 23 anos de idade, a 29 de setembro de 1983, eu ingressei na nossa casa, na casa de formação. E qual foi a reação do pai nessa altura, quando você entrou mesmo na casa das missionárias do Espírito Santo? A reação do pai foi muito negativa. E eu digo-vos isto assim com muita caridade e com muito carinho pelo meu pai, porque Deus serviu-se dele para solidificar a minha vocação de irmã missionária do Espírito Santo. Eu saí, vinha como que se fosse para um retiro, e no domingo, como eu não chegava à casa, eu saí de casa na quinta-feira, então ele perguntou, e uma das minhas irmãs disse, ela não vem, ela está em Braga, ela ficou na casa das irmãs. Foi uma tragédia lá em casa. O meu pai vestiu uma t-shirt preta, porque eu tinha morrido para ele. A minha mãe ficou com um problema no coração, ficou doente, foi para o hospital. Foi assim um momento duro para mim. Não foi fácil este momento, que eu soube passado 2 semanas. Mas, quando eu escrevi uma carta, ele disse para a minha irmã, não quero saber disto. Mas, passado uma meia hora, perguntou, ela diz que tem fome? Se ela tiver fome, leva-lhe um bocadinho de broa. Portanto, Deus vai preparando assim também o coração do pai. E então eu passei 2 anos sem ver o meu pai. 2 anos, não vinha a casa porque ele não me deixava. Encontrei um dia a minha mãe, assim às escondidas do pai. Íamos conversando, não havia, os meus pais não tinham telemóvel, nem tinham telefone. Foram assim 2 anos um bocadinho duros para mim, mas fui muito compreendida pelas irmãs, pelas responsáveis da formação, neste caso a irmã Ana Maciela, a irmã Ana Cândida, e eu fui superando isso, pronto, com a ajuda de Deus sempre, este Jesus que me apaixonou, porque eu, ao conhecer as missionárias do Espírito Santo, descobri a profundidade, a riqueza de uma doutrina missionária que nos vem do Padre Lieberman, este judeu que dizia, não recuarei, antes renegar o Pai do que o meu Deus. Então, isto foi sempre uma força muito grande para mim, tal como a nossa fundadora, a irmã Eugénie, que na hora dela sair, a mãe atravessou-se na lumiada porta e Eugénie teve a força de sair e dizia tudo por Jesus, com Jesus e em Jesus. E foi isto que norteou desde criança e depois, ao longo da vida e na formação, a minha própria vida, não é? Passados estes 2 anos, eu vim a casa. Então, é muito engraçado. Quando eu cheguei a casa, pensei, toda a gente estava à espera, ou pior, eu mesma, me recordo assim com muita alegria que nesse dia o meu coração transbordava de alegria, havia um misto de alegria e de tristeza, o que é que meu pai me poderá dizer? Mas eu tinha confiança no coração daquele pobre pai, que não queria que uma mosca tocasse nenhuma das filhas, muito menos a mim, porque era a primeira filha, era a menina dos seus olhos, como ele dizia a toda a gente, a minha filha é a menina dos meus olhos. Tudo o que ela quer, ela faz, eu deixo-a fazer tudo, porque ela sempre me obedeceu, só desobedeci na hora em que saí para a vida religiosa. E então, quando cheguei, vi o pai, e ele, quando me viu, fugiu, saiu. E eu perguntei por ele, e a minha irmã disse, está lá. E o pai saiu da cozinha para fora e abraçámos-nos e chorámos os dois. Foi um momento assim muito importante na nossa vida e tudo passou. Não de vez. O meu pai ainda estava assim um bocadinho muito irrequieto, olhava para mim, mas porque ele sentia que eu nunca lhe disse não a nada, nunca lhe desobedeci
e 2 anos antes eu tinha-lhe desobedecido. Mas, pronto, eu creio que eu digo isto algumas vezes, estou a repeti-lo agora, porque me parece importante, mesmo para os jovens, quando Jesus pega um jovem que o toca, não tenham medo, vale a pena, mesmo que os pais façam tudo. O meu pai fez-me sofrer muito, foi a única pessoa que no mundo mais me fez sofrer para eu ser toda de Jesus. E eu tive que dizer um dia, meu Jesus, mas porquê? Se eu encontrasse um marido que me batesse, que me espancasse, que me desse não sei o quê, o meu pai era feliz, e porquê? Por causa de ti eu estou a sofrer isto. Mas, no fundo, este Jesus nunca nos abandonou, nem a mim, nem a ele. E também à minha mãe. O pai foi-se habituando à ideia. O pai habituou-se à ideia. A irmã fez a sua caminhada Fiz formativa. a minha caminhada, sim. Fez a sua primeira profissão religiosa nas e o meu Irmãs pai, Missionárias, esteve presente. O meu pai esteve presente nesse dia, quando foi o chamamento da superiora, e ele disse, agora é verdade que ela vai. O meu pai, recordo, naquela capela do seminário do Fraião, dos missionários do Espírito Santo, o meu pai chorou toda a Eucaristia. E nesse dia deu uma prenda mais bonita, que eu guardo no meu coração, com muita saudade, mas guardo isto assim com muito carinho. Nesse mesmo dia da minha profissão, após a Eucaristia, já na nossa casa, o Sr. Padre Moreira Dias perguntou-lhes, então, é feliz, Sr. Lopes? E o meu pai disse naquela hora, sim, sou muito feliz, que ela olhe para nós os dois, e apontou para a minha mãe, que ela olhe para nós os dois e que veja, nada na nossa vida separou a nossa cama. Também que nenhuma dificuldade a faça voltar atrás depois daquilo que ela hoje, de joelhos, disse diante do altar. Esse foi o grande presente que meu pai me deu, porque o meu pai não tinha dinheiro para me dar prendas, mas deu-me esse presente que eu guardo. Este senhor, que 4 anos antes me queria ver sepultada, hoje disse, eu sou feliz. E então é isto que eu quero que ela siga, que olhe para nós e nada a possa desanimar. Então, eu rendo a Deus cada dia o meu profundo louvor pelo Pai que me deu. Porque este Deus se serviu dele para eu hoje ser o que sou. Mas a missão não terminou aqui. Entretanto, chega o grande desejo de qualquer missionário ou missionária, que é partir em missão. Claro. Aquele desejo que a menina Glória tinha na altura de ir para as missões. E isso acontece no ano... Isto acontece depois, eu professei em 87, fui para Angola, o meu primeiro amor. Não sei porquê, eu sempre dizia, eu quero ir para Angola. Não me perguntem porquê, mas eu quero ir para Angola. E quando chegou o momento, eu disse à nossa superiora-geral da época, Irmã Paulette, numa visita que ela fez a Portugal, eu gostava muito de partir para Angola, e ela me dizia, Angola está com guerra. Eu disse, não faz mal, estão lá as nossas irmãs, eu também vou aguentar. E então chegou o belo dia, eu parti, cheguei a Angola, a Luanda, no dia 1 de novembro de 1991. Estava no ano da Era da Paz, depois vi lá a situação da guerra, o país que eu amei eternamente, o meu primeiro amor. Foram 3 anos que eu vivi ali com o povo, experimentei com ele a sua sorte. Mas vivi dias felicíssimos. Eu acho que nunca tive assim nenhum dia infeliz. Claro, quando a guerra assolou o nosso país, aquele país, eu tive medo, porque eu também sou humana e vivi com medo, aqueles aviões a passarem. Eu muitas vezes tive que fugir e que me deitar no meio do chão, junto dos jovens, mas me senti feliz e foram anos de uma experiência belíssima, de eu experimentar com o povo, de não ter nada, mas poder estar com o povo e ouvir assim de algumas mais velhas, irmã, tu não podes ir para casa. A tua mãe e os teus irmãos somos nós. Nós somos a tua família. Estás connosco, morres connosco, mas tu não vais morrer. Jesus não vai querer que tu morras, porque as missionárias e os missionários estão aqui gratuitamente. Isso para nós é qualquer coisa que nos invade, que nos faz ali estar, porque eu dizia, meu Deus, eu não tenho nada. Toma a minha impotência diante deste povo que precisa de nós.
É verdade, nós aqui temos muitas coisas e lá não temos, mas eu me sentia plenamente realizada e por isso, quando rebentou a guerra, as nossas superiores queriam que nós viéssemos e eu tive esse contacto também, escolhe, e eu entrei na capela, me lembro muito bem, entrei na capela, olhei para o sacrário, chorei e disse, Senhor, é por tua causa que eu estou aqui, eu não vou embora. E escrevi um postal aos meus pais, se eu morrer em Angola, não condenem nenhuma irmã, eu quero ficar aqui. E ali fiquei. Pronto, e quando chegou o tempo de eu vir, passados 3 anos de férias, para voltar, depois não voltei, Deus tem os seus planos, eu cheguei, me recordo que os meus pais todos felizes, a minha mãe me veio abraçar e me veio colocar as mãos em mim, a ver se eu tinha os braços ou as pernas de pau, porque diziam que eu não tinha pernas, tinha ficado lá na guerra, não é? São as situações. Mas foram anos assim, de primeira missão, que me marcaram positivamente e o meu coração se deixou prender àquele povo irmão, que não tinha nada para nos dar, nem eu para lhes dar a eles, mas comungávamos a sorte uns dos outros. E isso penso que é na linguagem da nossa fundadora e da linguagem do Padre Lieberman, de quem nós seguimos a doutrina missionária, este estar com os pobres, aqueles que nada têm, aqueles para onde ninguém mais quer ir, estar ao lado deles, fazer-se, na linguagem do Padre Lieberman, fazer-me negro com os negros, é qualquer coisa que muitas vezes nós fazemos, aprendemos isso, mas na realidade pode escapar, mas é esta presença, esta proximidade, na linguagem hoje atual do Papa Francisco, estar ao lado, estar presente, ser próximo, não dar coisas, mas dar-se, entregar-se, gastar-se. E essa foi a missão que me ocupou durante 3 anos com os catecúmenos jovens, grupos grandes. Eu me lembro de chegar lá e encontrar um grupo de 500 crianças, quase 500 crianças, a encontrar um grupo de jovens, 18 aos 20 anos, de 50 e tal jovens. Eu habituada aqui uns grupinhos de catequese de 20, 30, eu tremia, mas pronto, mas me senti logo plenamente enraizada. Disse, esta é que é a missão das missionárias do Espírito Santo. Esta é que é viver esta docilidade a este Jesus, a este dom que Ele nos dá no seu Espírito Santo, de estarmos com o povo, de sermos um com o povo, não de irmos lá despejar coisas, mas caminharmos ao lado deles. Creio que é este o grande segredo da missão. Continua a ser hoje o grande segredo da missão, no meu ponto de vista, creio. Entretanto, vem de férias a Portugal, faz a profissão perpétua e parece que mudou de rota. Ou seja, a missão continua, mas muda-se de rota, vai-se para outro país e esse país foi as belas ilhas de Cabo Verde. Eu depois fiquei cá em Portugal a trabalhar na animação missionária vocacional, estudei também, tive a graça que a congregação se disponibilizou e deixou-me fazer um cursozinho na Universidade Católica. Eu terminei o curso e então, com vontade de voltar a partir, e estava previsto eu partir para Angola, entretanto, como dificuldade dos vistos não deu, então eu fui convidada a ir trabalhar na bela paróquia de Santa Catarina, Assomada. Né? Hoje são 2 paróquias, na altura era uma só, uma grande paróquia, um grande povo, uma ilha, a Ilha de Santiago, que eu se digo que Angola foi o primeiro amor, me marcou, o meu coração também ficou preso ao povo de Santa Catarina, a Cabo Verde, que eu amo eternamente também. Neste momento, em Cabo Verde, com outra preparação, eu trabalhava ao lado de 2 padres diocesanos, trabalhámos sempre muito bem, fazíamos um trio de uma comunhão muito profunda, ele era o parco, outro era o vigário, o Sr. Padre Constantino e o Sr. Padre Irineu, e eu, mas nós trabalhámos bem em comunhão. Eu tinha toda a catequese, eram cerca de 12.000 catequizandos, me enchiam as minhas medidas, eu tinha cerca de 800 catequistas sob a minha responsabilidade, para além de outras atividades, que eu cheguei a percorrer uma outra paróquia, lá da Ilha de Santiago, ainda cheguei à paróquia da Calheta, quando estava lá o reverendo Padre Nuno também, na paróquia de Santiago, na praia, etc. Acompanhei de perto, durante 2 anos, as nossas noviças, dando-lhes alguma formação espiritual e doutrinal.
foram anos assim que também me preencheram. Eu tinha outra preparação, mas o povo de Cabo Verde é um povo muito acolhedor também. É verdade que não há guerra, é verdade que não há assim tanta pobreza, segundo o meu ponto de vista, como eu encontrei em Angola. Mas é um povo de esperança, porque não chove, e quando chove eles vão semear, vem sol, seca, depois voltam a semear. Quer dizer, vês que é um povo de esperança, um povo sedento deste Deus que os ama, um povo de coragem, um povo bom que eu admiro. E claro que o meu coração também está preso a Cabo Verde. Eu não sei, eu penso que um dia vou partir para a missão de novo, não sei para onde. E também não vou escolher, porque entre Angola e Cabo Verde eu não vou escolher. Gostaria de voltar e gostaria de passar até por Angola e por Cabo Verde, gostaria muito. Mas eu não sei dizer bem onde, mas pronto, que estou marcada pelos dois países, estou. Um primeiro amor, um segundo amor, que às vezes digo o meu coração está em Cabo Verde. Mas pronto, gostei e acho que é importante esta presença nossa junto dos catequistas, junto dos catequizandos, junto dos jovens, junto dos adultos. Eu creio que é fundamental a missionária do Espírito Santo. Eu bebi isto numa fonte, que é a fonte do Padre Liberman e da Irmã Eugenie. A missionária do Espírito Santo nunca deve pedir. Eu tenho esse lema comigo, nunca pedir, nunca recusar, mas sempre aceitar e viver na docilidade a missão que nos é oferecida na fé pelas nossas superioras. Eu não duvido nunca, é preciso acolher na fé. Às vezes o mistério pascal é duro, é pesado, mas havendo este prisma e este substrato de fé, a missão se torna leve, como diz Lieberman. Santo e adorável Espírito, fazei-me viver esta leveza, ou como diz a nossa fundadora, confiar tudo ao bom Deus. Este Espírito Santo que nos marca, que está conosco e que nos ensina a acolher, não a escolher, mas a acolher. E se eu acolho na fé, se eu vivo na fé, se eu cada dia gasto algum tempo diante do sacrário, a missão se torna leve. Como leve é o jugo que Ele nos oferece em cada manhã. Irmã Glória, o nosso tempo vai fugindo, mas gostaria de fazer uma última pergunta. Como é que é trabalhar em Portugal? Portugal também, não digo que é o terceiro coração, mas é a missão que atualmente tem. E uma das missões que tem e que faz parte também das congregações missionárias é a animação dos próprios membros da congregação. Como é que se tem sentido missionária aqui em Portugal? É assim, eu disse que é verdade o primeiro amor e o coração. Eu tenho um só coração, meu coração está indiviso e centrado em Jesus Cristo. E eu sou muito privilegiada. Sou o que sou pela graça de Deus, mas sou privilegiada porque em cada dia ou em cada situação que me é oferecida uma missão, eu tenho um dom. Deus me dá essa capacidade de a acolher como única, como a primeira missão. É verdade que eu me recordo, em abril de 2013, quando eu fui contactada pela Superiora-Geral da época, como ela me tinha dito antes um tempo, tu vais partir para a missão, eu estava toda eufórica, disse, claro, eu aceito partir, pois, mas agora a tua missão vai ser ficar em Portugal a animar as tuas irmãs. Eu confesso aqui, eu recuei, eu disse, Irmã Maria José, pelo amor de Deus, não me peças isso neste momento. Ela disse, pois não sou eu que pede, é Deus que te pede a ti. E eu disse, deixa-me rezar, eu digo-te alguma coisa. Claro que eu lhe disse que sim, e eu disse que sim de todo o coração e me sinto grata a Deus pela missão que Ele me deu, pela responsabilidade que me deram as minhas superioras gerais, pela confiança que as minhas irmãs aqui em Portugal depositaram em mim. Não estou a dizer que é fácil ou difícil, aqui não importa se é fácil ou se é difícil, o importante para mim é em cada dia, em cada hora,
procurar fazer em tudo a vontade de Deus. E isso eu procuro estar aberta e atenta. Animar um grupo de irmãs, que é o nosso caso aqui em Portugal, nós somos 48 irmãs, quase todas mais velhas do que eu, sou a novata, mas nós temos irmãs muito santas, irmãs muito queridas, irmãs que rezam por nós, irmãs que rezam por mim. Então o meu trabalho de animar, de estar ao lado de uma ou de outra, às vezes também dar uma resposta mais agreste, eu sou humana, mas eu digo que é uma missão querida por Deus, saber estar e fazer missão e sentir-me enviada. Ai de mim, se não me sinto enviada em cada dia em África. Não a África que eu escolho, mas a África que eu quero acolher hoje, e no caso hoje pela Superiora-Geral de hoje, que é a Irmã Mónica. Nós neste momento que estamos a preparar o nosso capítulo geral, que será no próximo ano aqui em Fátima, estamos já a viver um bocadinho todos com os documentos que nos chegam e cabe-me a mim procurar dizer a cada comunidade, vamos trabalhando, vamos vendo o que é que o Espírito Santo faz em cada uma de nós. E também para nós, responsáveis de cada país, estamos neste ano a fazer o nosso retiro itinerante com o Conselho Geral, em vista do próximo encontro que vamos ter do dia 2 a 15 de outubro, para estarmos juntas, para vermos o que podemos fazer no capítulo geral. Depois, eu termino o meu tempo de responsável, e depois espero que o Espírito Santo me vai deixar partir. Entretanto, eu tenho um lema: não quero pedir, não quero recusar, quero acolher, mas a nossa Superiora-Geral sabe que eu quero partir e eu gostaria de partir para a missão. Não vou escolher, mas gostaria de voltar à África, se fosse possível. Mas eu onde estou 100% inteira. Estou Irmã feliz. Glória, muito obrigado pela sua presença no Olhar o Mundo Missionário, obrigado pelo seu testemunho, muito sucesso para a sua vida, bom capítulo geral e oxalá que a libertem para poder partir em missão. Caro espectador, muito obrigado por nos ter acompanhado mais uma vez com a Irmã Glória, que olhou o mundo a partir de Angola, de Cabo Verde e agora olha o mundo também com o mesmo amor, com a mesma paixão a partir de Portugal. Bem-aja por nos ter acompanhado. Até à próxima. Muito obrigado.